Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar com o tema nessa noite, restaurando vidas. O tema restaurando vidas, refazendo histórias. Esse é o tema da nossa noite. E Deus, Ele é soberano e poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é Deus e Ele age em favor dos seus filhos. Ele pode trazer um avivamento no meio do seu povo, um avivamento ou um reavivamento espiritual, trazer unidade, reconciliação, trazer tudo isso através da sua palavra, através de arrependimento, trazer uma restauração nas nossas famílias, sim, mostrar o valor coletivo de uma igreja, o poder da igreja como corpo de Cristo. Nós temos que pensar em tudo isso como igreja. Você já se sentiu como um osso seco, vazio, sem esperança, sem vida? Era assim que viviam os contemporâneos de um profeta chamado Ezequiel, exilados na Babilônia, junto ao rio Quedar, na Babilônia. E eles diziam uns para os outros: os nossos ossos secaram, a nossa vida pereceu, estamos sem esperança. Então o Senhor levanta um profeta chamado Ezequiel e concede uma visão a esse profeta que vai mudar totalmente a vida desse povo. E esse se torna o trecho mais conhecido do profeta Ezequiel. É interessante que tem um escritor chamado Graciliano Ramos, que ele também escreveu um livro chamado Vidas Secas. Esse autor, ele morreu em 1950 e poucos anos. E é justamente assim que esse povo se sentia. Representa justamente isso. Vidas secas, vida vazia, vida sem esperança. Um povo sem vida. Um povo sem o Espírito Santo de Deus. Um povo que se sentia consumido, literalmente exaurido. Era assim que esses judeus se sentiam no cativeiro babilônico. O que devemos fazer quando nós estamos assim? O que devemos fazer? Restaurando vidas, reconstituindo histórias. Abramos nossas vidas no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Restaurando vidas, reconstituindo histórias. Esse é o nosso tema da noite. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Como de costume, eu vou ler os versículos ímpares. Gostaria que a amada igreja lesse os pares. Quem não tem Bíblia está exposto aqui no Data Show, mas pode ler conforme está na sua Bíblia. Ezequiel 37. Ezequiel 37, do 1 ao 14. A palavra de... Amém ou misericórdia? Eu estou vendo umas Bíblias passarem. A palavra de Deus nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo seu espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos, e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: Espírito, assim diz o Senhor.
Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos que vivam. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Amém. Curve sua cabeça, baixe sua fronte, vamos orar novamente, pedindo iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos por essa noite. Que o Senhor possa agora, ó Deus, nos iluminar, para que nós possamos entender a Tua palavra. Palavra que já é inspirada e revelada. Mas nós precisamos, ó Deus, de iluminação e compreensão da Tua parte. Que nós possamos, ó Deus, estar com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra. Palavra do céu, palavra do alto. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Toda crise que aparece na vida do ser humano é tempo de oportunidade. Os maiores avivamentos da história começou em tempos de calamidade, em tempo de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa, abandono da fé e apostasia. É nesses tempos que surge a mão de Deus sobre a vida da sua igreja. E nós estamos vivendo e passando por isso agora. Estamos vivendo por uma crise aguda na nossa nação, no nosso mundo, na igreja evangélica contemporânea, atual, em nossa pátria. Nós estamos vivendo uma crise aguda, mas nada pode impedir a mão de Deus. O agir de Deus ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Deus continua realizando milagres e proezas. Deus continua sustentando a sua igreja, sustentando uma nação, colocando uma nação de pé, como colocou esse povo. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer como igreja do Senhor? A primeira coisa que nós devemos lembrar é que a mão do Senhor está sobre nós. Verso 1, olha o que é que ele diz. Verso 1 do capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor está estendida sobre a sua igreja. A mão do Senhor está estendida sobre a sua família. A mão do Senhor está estendida sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Esse é o primeiro ponto que você tem que lembrar. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel e a mão do Senhor está sobre a vida dessa igreja. A mão do Senhor. Primeiro ato que nós vemos aqui, que nós vamos perceber, que nós temos que ficar cientes, é que tudo o que está acontecendo na sua vida e na sua história está debaixo da mão poderosa do Senhor. Veio sobre mim, ele diz no verso 1, a mão do Senhor. E é interessante que ele estava no meio da morte e da escuridão. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito. O Senhor me deixou no meio de um vale onde estava cheio de ossos, de morte, de sequidão. E é assim que nós estamos vivendo hoje. A igreja está no meio de ossos secos, pessoas mortas espiritualmente. E nós temos que pregar a palavra de Deus para que esses mortos possam reviver novamente. Esse é o papel da igreja. Nós estamos no meio de um mundo que está morto, ossos secos, mortos espiritualmente. Ninguém conhecia a existência desse vale, nesse período. Somente Deus. Somente Deus. E esse é um fato importante, para que nós possamos pensar. Somente Deus sabia que existia esse vale, o vale dos ossos secos. E nós temos que lembrar de uma coisa. Toda hora nós temos que lembrar disso.
que nós podemos esconder todas as coisas de todas as outras pessoas, mas nós não podemos esconder as coisas de Deus. Então eis a boa notícia para você nessa noite: a sua situação não é desconhecida diante de Deus. Deus sabe dos teus problemas e do que você está passando nessa noite. Quando nós estamos secos por dentro, Deus sabe. Porém, Ele intervém, Ele vai além. Ele não só sabe que você está passando, ou que você está no vale da sombra da morte, nesse mundo como nós vivemos hoje, mas Ele age em nosso favor. Ele age em favor da sua igreja, Ele age em favor dos seus, trazendo o que, pastor? Restauração. Esse texto mostra um texto que traz o que? Restauração. Há vidas que estavam mortas espiritualmente, ossos secos, e é assim que a humanidade vive hoje. A humanidade pensa que está viva, mas ela está morta, porque ela não tem a presença de Deus, ela não tem a presença do Espírito Santo de Deus, que pode dar vida, somente através do Espírito Santo de Deus. Conta-se uma história de um jardineiro, que esperou mais de um ano, para um botão de uma rosa brotar. E esse botão não brotou, e ele descobriu que um verme estava comendo o coração daquela flor, tirando a vida daquela flor, tirando a vida. Aquele botão não brotou. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite: o que é que está devorando a nossa alma? O que é que está tirando o nosso sono? O que é que está nos afastando de Deus? A sua situação não é desconhecida de Deus de forma nenhuma. O que é que o profeta diz? Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre você. Esse é o primeiro ponto que você tem que lembrar. A sua situação não é desconhecida diante de Deus. Ele nos deu vida em Cristo quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A humanidade vive assim. O homem sem Deus vive assim. Ele pensa que tem vida, que tem vigor, e esse vigor é somente físico, mas não existe vida espiritual. Esse é o erro deles. Eles estão secos, sem vida. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer como igreja do Senhor? Olha o que é que ele diz no verso 2: Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos e numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ossos secos, mortos, sem vidas. Qual o papel da igreja? Trazer vida, trazer a luz de Cristo, a luz do Evangelho, para que outras pessoas sejam salvas. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós temos que acreditar que Deus pode agir nas nossas vidas. Olha o que é que o profeta diz no verso 3. Ele diz assim: assim diz o Senhor, verso 3: então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? A resposta do profeta: respondi, Senhor Deus, tu sabes. É interessante que a pergunta que Deus faz ao profeta: será que esses ossos, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? É interessante que Ezequiel, ele responde com uma resposta cautelosa: Senhor, tu sabes. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas vidas. Mesmo a resposta sendo cautelosa, Ezequiel confiou no Senhor. Ezequiel confiou no Senhor. Ezequiel acreditou no Senhor. Ezequiel teve fé que Deus poderia trazer vida onde há morte. E Deus pode fazer isso na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, no meio do teu povo. Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Senhor, tu sabes. Deus sabe todas as coisas. Ele pode levantar mortos espirituais. Ele pode limpar leprosos. Ele pode fazer cegos ver espiritualmente. Ele pode fazer aleijados andar. Ele pode fazer um bêbado ficar sóbrio. Ele pode trazer alívio para um drogado.
Ele pode mudar a vida de um feiticeiro, trazendo arrependimento e confissão de pecado, trazendo para os braços de Cristo. Senhor, Tu sabes, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus, Ele faz uma pergunta para a igreja hoje. Deus, Ele está perguntando para a sua igreja hoje: é possível que a nossa igreja possa receber uma poderosa restauração? A resposta é sim, ela pode. É possível que a nossa igreja possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? A resposta é sim. A nossa igreja pode ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Sim. É possível que a nossa igreja tenha pastores e obreiros como tochas acesas na mão de Deus? A resposta é sim, Deus pode fazer isso sim. A resposta é sim, Deus pode fazer. Deus pode levantar líderes segundo o seu coração, cheios de unção, cheios de compromisso com Deus. A resposta é sim, Ele pode fazer tudo isso. A igreja pode ter jovens santos e guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A resposta é sim, Ele já está fazendo isso. Deus, Ele pode fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É interessante que esse trecho dessa visão aqui esclarece que Deus, Ele é soberano na sua obra, mas ao mesmo tempo Ele requer da sua igreja fé, demonstração de fé. Ele pergunta ao profeta, e o profeta responde com fé, no verso 3: então me perguntou o filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E ele respondeu: Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, está com a sua igreja nas suas mãos, mas Ele quer que a sua igreja tenha fé. Jesus, Ele é especialista em testar a nossa fé. Jesus, Ele cura cego de nascença e pergunta o que é que aquele cego quer, e aquele cego diz: Senhor, eu quero ver. Jesus cura um paralítico que estava 38 anos sentado no tanque de Betesda, e ele pergunta àquele paralítico: o que é que tu queres que eu faça a ti? E aquele paralítico diz: Senhor, eu quero andar. Deus, Ele testa a nossa fé, Ele está testando a nossa fé. É isso que Ele faz com a sua igreja. Ele é especialista em testar a nossa fé. Ele é especialista em desafiar a sua igreja. Ele está nos desafiando nessa noite. Ele quer que nós acreditamos nele. Ele quer que nós desçamos do muro da incredulidade. Ele quer que nós nos comprometamos com Ele, com fé. Meus irmãos, saiba que a restauração em sua vida, tudo parte de Deus na salvação, mas ao mesmo tempo você precisa de fé, a fé. Nós precisamos crer aqui é confiar nele, entregar a nossa vida a Ele, como foi lido aqui, como livro aberto, como livro que não foi escrito ainda, para que Deus possa escrever a nossa história. Crer é confiar que Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Crer em Deus, crer que Ele restaura vidas, que Ele muda a história, filhos, famílias, casamentos. Ele é Deus, continua sendo Deus. A pergunta que fica é: o que é que você quer que Jesus faça em sua vida? Nessa noite, no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio do seu ambiente escolar, no meio da sua casa, o que é que você quer que Jesus faça na sua família? A resposta está: vá até a Ele com fé e confie nele. A segunda parte desse texto fala que nós temos que buscar auxílio na palavra do Senhor. É ela que nos auxilia, é ela nossa regra de prática e fé. Busque auxílio sempre na palavra de Deus, sempre nela. Olha o que é que o profeta diz, verso 4: então ele me disse: profetize através da palavra para estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É somente através da palavra do Senhor. A mensagem
está completamente revelada. Nós temos que profetizar hoje, sim, com a Bíblia na mão, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam mudadas. Profetize através da palavra. Na hora que nós estivermos em dificuldade, nós temos que ir à palavra do Senhor. Deus cria através da palavra. Haja luz, haja firmamento, haja terra, haja divisão entre terra e mar, haja luzeiros. Ele cria através da palavra. Lá no Salmo 107 vai dizer que Ele cura pela palavra e Ele salva através da palavra. Está tudo revelado aqui. Não precisa de revelações novas. Não, a profecia é com a Bíblia na mão, mostrando ao povo. Não é através de sonhos, não, é através da palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a lâmpada e luz para as nossas vidas. O salmista vai dizer, lá no Salmo 119, que estava triste. Aí ele vai dizer: fortalece-me segundo a tua palavra. Ele vai dizer que estava desolado, mas ele vai dizer: vivifica-me através da tua palavra. Vida, iluminação e fortalecimento somente através da palavra de Deus. Somente assim. Não tem como, somente assim. É ela a nossa regra de prática e fé. É ela que conduz a igreja. É ela que é a autoridade sobre a igreja. Eu sempre falo dele, porque eu uso os livros dele para preparar os meus sermões. Um grande pregador britânico chamado Charles Spurgeon, grande pregador, grande homem de Deus, e ele faz uma declaração. Ele vai dizer assim: nenhuma língua humana, nenhuma palavra humana toca as profundezas da minha natureza humana, não, como a palavra de Deus. Ele vai dizer: nenhuma outra traz calma como a palavra de Deus. Ele vai dizer: prefiro a palavra de Deus do que todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é fonte de todo o poder do universo. Aí ele vai dizer, para terminar: suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige o meu juízo, comanda a minha vontade e anima o meu coração. É isso que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Ela é nossa regra de prática e fé. Por isso que o profeta diz aqui no verso 4: profetize para estes ossos. Verso 4: e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Só o que pode dar vida ao homem é a palavra de Deus. E Deus está falando com você nessa noite, através da sua palavra. Deus continua falando com a sua igreja através da sua palavra. Para onde é que nós iremos? Para que nós possamos nesse momento acordar espiritualmente. Se a palavra de Deus não iluminar você, para que você seja uma tocha acesa, eu não sei o que é que vai acalentar o teu coração, senão através da palavra. Toda ação para levantar mortos espirituais é iniciativa de Deus. Olha o que ele diz no verso 5 e 6. Versos 5 e 6. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar entre vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor. É interessante que o profeta não fala por si mesmo, como os profetas de plantão que estão aí, os falsos profetas, não. Ele diz: assim diz o Senhor. Foi o Senhor que mandou eu falar. E ele se dirige ao impossível, a ossos secos, a pessoas mortas, ossos secos, homens mortos, homens sem vida. E ele traz uma palavra de autoridade, quando ele diz aqui, no verso 5, assim diz o Senhor: eis que farei entrar em vocês o meu Espírito. Aqui é a mesma coisa da criação, o sopro de Deus. Quando Deus pegou Adão ali, pó, pegou pó e soprou em suas narinas,
A palavra aqui é sopro de vida. Somente Deus pode dar vida a quem está morto. Vida espiritual, não é vida física, e vida física também. Sopro, ele sopra nas narinas, ele dá vida àqueles que estão mortos. É isso que Deus está falando. É disso que Deus está falando para a sua igreja. A voz de Deus, ela alcança o silêncio dos túmulos, trazendo vida. Naquele grande dia do Senhor, os mortos ressuscitarão através da sua palavra, aonde nosso Senhor voltará em glória, majestade e poder. Todos ressuscitarão. Os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão, como diz o apóstolo Paulo. É interessante que no verso 8, ele vai mostrar que nós temos que valorizar a unidade, nós temos que valorizar a comunhão, para que o milagre aconteça. Ele começa por Deus, termina por Deus, mas isso tem que trazer o que para a igreja? Comunhão, unidade, senão isso não vai acontecer. Olha o que é que ele diz no verso 7, então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos e se ajuntaram, cada osso com seu osso. É interessante que primeiro ele profetiza tudo que Deus mandou, e depois esses ossos começam o quê? Se juntar, e se ajuntaram, cada osso com seu osso. Isso simboliza o quê? Isso mostra o quê? Unidade. Se juntaram ossos com os ossos. E esse é um detalhe importante. Os ossos, para que os ossos revivessem, primeiro eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Depois eles tinham que fazer o quê? Se juntar, se ajuntaram, osso com osso. É isso, é através da palavra, é através da pregação. E depois tem que haver o quê? Ajuntamento. A lição é clara: avivamento, reavivamento exige o quê? Palavra. Exige o quê? Comunhão. Exige o quê? Unidade. Quanto mais juntos estivermos, mais a igreja tem poder para transformar vidas através do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter unidade, nós temos que ter harmonia para que nós possamos impactar. Tudo isso em amor, osso com osso, juntos, unidade. Um reino dividido deixa de existir, um reino dividido subsiste. Nem o reino das trevas prevalece com divisão, quanto mais o reino de Deus, quanto mais a igreja de Cristo. E nesse vale de ossos secos que é a nossa vida, cada um de nós, meus amados irmãos, temos que ser parceiros de lutas, parceiros de lutas. Só há vitória quando nós lutamos juntos. Nem eu e nem você podemos viver isolados, distantes do corpo de Cristo, não. Não, claro que não. Nós temos que viver em unidade. Nós somos um corpo bem ajustado entre juntas e medulas. Não há vida fora da igreja de Cristo, não. Isso é uma imaginação dos desigrejados. Não há vida fora do corpo de Cristo, porque se um membro estiver fora, ele vai morrer, secar e murchar. Só há vida no meio do povo de Deus, no meio da família de Cristo. Somente assim. Somente assim. O Senhor deseja nos restaurar. Como, pastor? Em meio a relacionamentos que nós constituímos aqui na terra. E isso acontece particularmente aonde, pastor? Família e igreja. As duas instituições criadas por Deus. Igreja e família, família e igreja. Somente assim, relacionamento constituídos, juntos, se ajuntaram, cada pessoa, osso com osso. Osso com osso. Cada um com seu irmão. Foi assim que teve vida. E nós temos que estar no meio da família. No meio da família espiritual e no meio da nossa família. É isso que nós temos que fazer. As duas instituições criadas por Deus. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil nos achegarmos em homens ossos, em mulheres ossos. Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades em chegar em ossos.
Nós não temos dificuldades de quê? De nos abraçar com um travesseiro, fofinho, cheirosinho. Nós não temos essa dificuldade. Mas nós temos dificuldade de estar no meio de ossos. Ossos, porque eles são duros. Os ossos são duros. Os ossos são pontiagudos, os ossos são ásperos, os ossos têm dureza, os ossos têm rigidez, e é difícil ficar perto das outras pessoas, mas nós temos que quebrar essas barreiras para que nós possamos transformar vidas. Somente assim. Nós temos que ser conhecidos pelo amor, e eu quero que você preste atenção, veja que se pagarmos o preço da comunhão, a vitória virá, haverá renovação, haverá reavivamento, haverá avivamento espiritual. Mas eu e você temos que pagar o preço, e o preço é esse: amar o diferente, amar. Nós temos que ser conhecida como uma igreja que ama. São recursos preciosos para Deus. Família, igreja e família. Não é de se admirar, né? O que é que o diabo quer destruir? Igreja e família, família e igreja. Igreja e família, família e igreja. A visão de Ezequiel aqui, ela nos mostra que se nós procurarmos a viver em unidade, se ajuntaram, cada osso ao seu osso, haverá transformação, mudança de vida. É interessante, é que depois é que vem os nervos, os tendões. Verso 8, olha o que ele diz, verso 8, ele diz: olhei e eis que apareceram tendões ou nervos sobre os ossos, cresceram as carnes e eles cobriram a pele. Aí houve vida. Primeiro, quem lembra? Palavra. Profetize através da minha palavra. Depois, unidade, se ajuntaram. E depois é que houve pele, ossos e tendões. Somente depois de tudo isso. Mas é interessante que ainda eles estavam mortos. Olha o que é que diz no finalzinho do verso 8. Mas não havia neles o Espírito. Mas não havia neles o Espírito, não. Faltava o Espírito Santo de Deus. Faltava o Espírito Santo da verdade. Faltava o Espírito Santo de Cristo. O quarto ponto é justamente isso. Nós temos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Totalmente. Quando nós chegamos já no verso 9, nós ainda encontramos o quê? Cadáveres. Verso 9. Cadáveres, corpos, olha o que ele diz. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor, vendo os quatro ventos, ó Espírito, e sopre entre os mortos. Tinham pele e ossos, nervos, mas ainda estavam mortos, porque não tinha o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Não tinha o Espírito Santo. E Deus faz o quê? Sopra em suas narinas, trazendo fôlego de vida, para que eles pudessem reviver. Essa promessa aqui está ligada justamente aos capítulos mais preciosos de Ezequiel, 36, 37 e 38, ou antes, Ezequiel 36, verso 26 e 27, coloquem aqui por favor, 36, 26 e 27, eu gostaria de ler com a igreja. Vamos ler, igreja, aqui, vamos lá, igreja. E eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Verso 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos,
eu porei dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Somente assim pode haver vida. A gente vê aqui, havia tendões, ossos se juntaram com ossos, carne e pele, mas não havia vida. Tudo isso está ligado ao verso 36 e também ao verso 1, que aqui na sua Bíblia fala do Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz. Quando ele veio até o profeta, quando ele diz: veio a mim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. E está ligado também ao verso 14, lá no verso 14, tudo isso é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Verso 14: porém em vocês o meu Espírito. Quando ele diz o meu Espírito, na sua Bíblia está com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode dar vida aos mortos. Isso é uma ação divina, isso é uma ação divina, e eles viverão, Qual o resultado da restauração? Tudo isso que aconteceu até agora, qual o resultado? Verso 10, 37, verso 10. Ele continua: profetizei com ele, como ele havia me ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então, qual o primeiro resultado? Traz vida. O Espírito entrou neles e eles viveram. Quando o Espírito Santo penetra no nosso coração, ele traz vida. Vida, é isso que acontece. E o segundo ponto que ele faz em nossas vidas, o segundo resultado é o quê? Formaram um exército, um enorme exército. Nós somos um exército de Cristo. Esse é o resultado. Vida e um exército. Deus pode levantar, sim. Deus pode levantar um exército de pregadores da palavra de Deus. Um exército que ora, um exército que clama, um exército que prega para transformar vidas. Deus pode unir essa igreja, sim, trazendo um só Espírito, um só coração, uma só fé, uma só promessa. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que disponibilizar o meu coração. Para que tudo aconteça nessa igreja, eu tenho que disponibilizar o meu e o teu coração. Como está o nosso coração nessa noite? Como está o nosso coração nessa noite? Nosso coração está disponível para se transformar num exército de Cristo, um exército de homens e mulheres que cumprem a grande comissão de Cristo, a obra de Cristo aqui na terra, pregando, anunciando Cristo e vivendo Cristo, sendo modelo e testemunhando, tendo vida com Cristo verdadeiramente. Nós estamos preparados para viver isso, para que esse reavivamento aconteça no meio da sua igreja, a partir de hoje, a partir de agora, para que haja essa mudança. Nós estamos preparados como igreja do Senhor? Estamos preparados para viver isso aqui? Vida no Espírito, viver no Espírito, ter dependência do Espírito. A profecia chega ao fim, lembrando-nos que é o Espírito Santo que nos põe em pé. Abrir os olhos hoje de manhã foi o Espírito Santo de Deus. Você está vivo espiritualmente. Isso foi uma ação divina do Senhor em nossas vidas. Você pode ter o melhor preparo, a melhor teologia, as melhores intenções, o melhor esforço, o máximo esforço. Sem o Espírito Santo de Deus, sem o Espírito Santo da promessa, sem o Espírito de Cristo, seremos como aquele vale de ossos secos. Podemos até criar pele, nervos, ossos, mas estaremos mortos sem o Espírito Santo de Deus. Poderemos até estar completos humanamente, fisicamente, mas mortos espiritualmente. Poder do céu e do alto, somente através do Espírito Santo de Deus. E lembre-se que você tem Ele. Você tem abafado o Espírito Santo de Deus? Não apaga não.
Mas você tem abafado a chama do Espírito Santo de Deus. O que é que tem feito você apagar o Espírito Santo de Deus? São as dificuldades? São as preocupações da vida? Deixa eu lhe dar uma má notícia: não vai passar até a volta do Senhor. Mas Deus tem uma promessa para você: a mão do Senhor está sobre você, o Espírito Santo de Deus está sobre você. O que é que está faltando para que nós possamos causar e fazer a diferença? Sabe o que é que Zacarias vai dizer lá no seu livro? Não por força, nem por poder, nem por pressão, mas por meio do Espírito, do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bota bem aqui, Diego, Zacarias 4:6. Eu quero ler com a igreja. Vamos lá, igreja? Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas diz o Senhor dos Exércitos, é através do meu Espírito que habita em você, do Senhor dos Exércitos que luta por você. É através dele que nós temos poder para enfrentar o dia a dia, as lutas, e causar impacto nessa sociedade que está morta, para que traga vida sobre ela. Através do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por pressão, nem por poder, mas através do meu Espírito. O melhor carro do mundo, sem combustível, não vale nada. De Deus, a nossa capacidade vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, somente de Deus, somente de Deus. Em quem nós estamos confiando? O Pai, que já nos deu o Espírito Santo. A tocha tem que ser acesa dentro de você nessa noite. Ossos secos, ouça, Senhor, a palavra, ó ossos secos. A promessa para mim e para você. O Deus Todo-Poderoso falou que Ele iria abrir as sepulturas de Araripina, como está no verso 12 até o verso 13. As sepulturas serão abertas quando a igreja prega no poder do Espírito Santo de Deus. Verso 12 e 13. Olha o que é que ele diz. Verso 12 e 13. Ele diz assim: portanto profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e farei sair delas, ó povo meu, e levei de volta a terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e o fizer sair delas, ó povo meu. Ó povo meu, 2 vezes, as sepulturas foram abertas. E a igreja tem que sair dela agora, cheia do Espírito Santo de Deus, para que mais saiam das sepulturas, porque eles estão mortos, eles não conseguem ver, eles não conseguem falar, eles não conseguem sentir, somente através do Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito é a igreja. Quem é a autoridade de Cristo aqui na terra, a embaixada de Cristo aqui na terra? A igreja de Cristo. A primeira igreja batista de Araripina, é ela que prega para que sepulturas sejam quebradas, para que sepulturas sejam abertas, para que mortos possam viver novamente, através do seu poder, do poder do Espírito Santo de Deus. Somente assim, somente assim. E a promessa termina com uma confirmação de Deus no verso 14. Olha o que é que ele diz. Aqui é o Espírito Santo, em sua Bíblia está com E maiúsculo. Porém, vocês, o meu Espírito, e novamente, vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, aqui. Era lá em Israel, mas Ele nos estabeleceu aqui, para fazer o diferencial aqui. Aqui em Araripina. E vocês saberão que eu sou o Senhor. E a promessa está aqui no final. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Eu quero repetir esse pedacinho aqui com a igreja. No final, vamos lá, igreja. Lá no final, eu falei, vamos aqui, ó, igreja, aqui, ó, na tela. Eu falei. Promessa de Deus é essa.
O que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Como é que está o nosso coração nessa noite? Como é que está a chama do nosso coração nessa noite? Foi reavivado a chama do Espírito Santo, coração aquecido nessa noite, para que nós possamos combater o bom combate aí fora, até a volta do Senhor, como igreja, no poder do Espírito Santo, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, que já se faz morada no seu coração. Esse é o chamado para você nessa noite, para que você possa fazer o diferencial, aonde quer que você pise, a planta dos seus pés. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor, através do meu Espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra. Estabeleceu lá em Jerusalém, estabeleceu você aqui em Araripina, para que você possa fazer o diferencial. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que vai e que quebra as barreiras, que quebra paradigmas, que muda histórias através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, somente através da palavra de Deus, através de Cristo. É isso que vai mudar pessoas, é isso que vai reviver pessoas, trazer mortos das sepulturas, mortos espirituais. É assim que o mundo vive hoje. Profetize, igreja, com a Bíblia na mão. Profetize, igreja, pregue, igreja, com a Bíblia na mão, que é isso que vai causar diferença. E eu termino com algumas aplicações, para que nós possamos pensar até aqui, no que nós falamos nessa noite, para que nós possamos colocar em prática aquilo tudo, esse bálsamo que é para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Deus dá vida a ossos secos. Ele tem uma promessa de restauração na sua vida. Mas Ele espera ao mesmo tempo que você busque o Senhor. É uma mão de via dupla. Você tem que buscar em oração, em intercessão, em entrega total a Ele. Você tem que crer nele, confiar nele, sabendo que o mais Ele fará. Só que tudo isso é maravilhoso, mas nós temos que entender que a palavra de Deus vai mostrar que as nossas vidas, nada acontece do dia para a noite, mas existe um processo. Deus, Ele está restaurando, Ele está mudando, no dia a dia nós vivemos por fé, de fé em fé. Nós vimos aqui o poder do Espírito Santo. A pergunta que é, qual a principal função do Espírito Santo? É interessante que Jesus, Ele traduz o Antigo Testamento todinho, né? Ele diz assim, lá em João 15, e virá outro depois de mim que dará testemunho de mim. Você tem o Espírito Santo. Qual a principal função do Espírito Santo? Dar testemunho de Cristo. De Cristo, que Ele fez por você, te restaurando, te redimindo, te salvando, trazendo iluminação no teu coração, te dando vida. Jesus ainda diz mais: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e Ele convencerá o homem da justiça, de quê? Da verdade não ouvi. Eu convencerei o mundo de quê? Do pecado? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem foi que pagou os nossos pecados na cruz do Calvário? Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo aponta para Cristo. Toda essa profecia de Ezequiel aponta para o que Cristo fez por nós, pagando completamente o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, trazendo vida através do seu Espírito, um sacrifício único e perfeito para pagar completamente os nossos pecados e para nos dar vida do pecado, da justiça
E agora Deus olha para você, e a justiça de Cristo é colocada, imputada sobre você, e Ele não vê mais nenhum pecado em você. O seu pecado foi pago e lançado no mar do esquecimento, com um sacrifício único e perfeito. Tudo aponta para Cristo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é o justo juiz? Jesus. Ele é o justo juiz, Jesus Cristo. É Ele que virá em glória, majestade e poder, e é Ele que julgará todo ato, obra e pensamento da humanidade. Eis a boa notícia: a justiça de Cristo já foi colocada sobre você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. O juízo, o dia do juízo já está marcado, o juízo final. Todos prestarão contas diante do tribunal de Cristo. Nenhuma das obras passará. Nenhuma delas. Eis a boa notícia: Cristo é o nosso justo juiz, o justo e justificador. A justiça dele já está sobre você, já está sobre a vida da sua igreja. Essa é a boa notícia. Tem muitos crentes, ainda hoje, que não passaram por um discipulado profundo, ou não leem a Bíblia, e pensa que é o diabo que vai lançar as pessoas no lago de enxofre. Ele tem as chaves na mão, do céu e do inferno. Toda a autoridade no céu e na terra é Ele que tem. Ele tem toda a autoridade. Coloque bem aqui, Dalisson. Apocalipse 1, 17 e 18. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Apocalipse 1, 17 e 18. 17 e 18, Dalisson. Vamos ler, igreja, aqui. Apocalipse 1, verso 17 e 18. Vamos lá? Agora sim. Vamos lá? Verso 18, Dalisson. É Ele que está com as chaves na mão. Toda a autoridade é dele, nos céus e na terra. Que texto, né? Mais uma vez, a palavra de Deus foi pregada, anunciada. Que você possa crer nessa palavra. A palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Crer. E a sua sentença é de absolvição. E a sua sentença está garantida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A sua sentença é de vida e não de morte. Vida eterna e não de morte. Jesus te dá todas as garantias. Esse é o amor de Cristo por nós, pecadores, destituídos da glória de Deus. O salmista diz assim, o profeta diz assim: a mão do Senhor está sobre mim, a mão do Senhor está sobre ti nessa noite. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te usar como instrumento dele. Você sendo uma tocha viva, uma chama acesa, cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, não sou crente ainda. Você pode ser essa tocha. Hoje. Pastor, o que é que eu preciso para ter o Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo responde, lá em Efésios 1,13. Coloca bem aí para a gente encerrar. Agora sim, agora vamos encerrar. Eu lembrei agora, nem coloquei aqui não, mas eu tenho que lembrar disso. Coloca bem aí, Diego.
Efésios 1:13. É através dele. A soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade de você crer com a sua boca e confessar com o seu coração, para que você seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Vamos ler? Em Jesus, vamos lá. Nele. Pastor, como é que eu sou batizado com o Espírito Santo? Depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, tem que crer, tem que receber. Aí ele vai dizer: receberão o carimbo, o selo da promessa de Deus, para te dar vida e vida em abundância, para te tirar da sequidão e te transformar numa nova criatura. Quando você recebe Cristo, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Pastor, eu ouvi, eu quero crer nele. Quer crer? Creia nele, meu amado visitante. Já estou vindo à igreja, o que é que eu tenho que fazer? Crer. Para que você possa ter vida, sair da sequidão, ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Aqui o batismo com o Espírito Santo não é o segundo batismo em línguas, não. Tendo, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, é um processo. Mais uma oportunidade, não perca essa oportunidade, diante de Deus, diante dos homens, de confessá-lo publicamente e viver. Saia daquilo que não te agrada, que não agrada a Deus. Saia daquilo, do meio daquilo que não agrada a Deus. Deus sabe, a mão do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você. Deus está te chamando nessa noite. É um convite, e é por fé, não é por vista. Pastor, eu ouvi a palavra, e agora tem que recebê-lo. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Senhor, nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela tua bendita e santa palavra, porque mostra, ó Deus, que a tua ação do céu, do alto, trazendo vida, o Senhor soprando em nossas narinas, nos dando o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito de Cristo. Somente assim a transformação, mudança de vida. Mas a tua igreja tem que estar com a chama acesa para pregar, para que outras pessoas sejam salvas através do anúncio da palavra de Deus, para que haja transformação, mudança de vida. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito de Cristo, o Senhor é que sopra, Senhor, para onde o Senhor quer. E nós te pedimos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa soprar nesses corações, nesses ossos, ó Deus, para que haja e para que traga vida. Somente assim. Não há vida sem Cristo, não há vida sem o Espírito Santo de Deus. E Deus já providenciou isso, ó Pai, mandando o seu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa nessa noite incendiar aqueles corações, ó Deus, que ouviram a tua palavra. Tua palavra, ó Deus, que é a verdade e que traz vida. Ó Deus, que o Senhor possa fazer, ó Espírito Santo de Deus, o que homens não podem fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abra e ilumine aqueles que estão, ó Deus, afastados da tua casa, e voltem em arrependimento, em contrição, sabendo que o Senhor é misericordioso para recebê-los de volta. Traz, ó Deus, uma mudança radical
em cada coração aqui presente hoje, através dessa palavra, que eles possam ler, reler e aplicar essa palavra como vida, que seja um estilo de vida, para que as sepulturas possam ser quebradas, para que as sepulturas possam ser abertas, para que mortos possam reviver, mortos espirituais. Vai de encontro ao Espírito Santo de Deus, converte o homem, faz a tua obra, ó Deus. Mas nós lemos aqui que para sermos batizados nós temos que, ó Deus, ouvir a palavra da verdade, e ela foi pregada hoje, o Evangelho da salvação. Mas nós temos que crer para que nós possamos receber o batismo com o Espírito Santo, que é o selo da promessa. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus e que quer receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida ao Senhor, tem que haver entrega. Você que já nos visita ou que está nos visitando, eu tenho convicção que eu quero ser uma nova criatura e quero entregar a minha vida ao Senhor. Há alguém nessa noite? Se há, levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida com convicção. Eu tenho convicção que Deus é meu Senhor e meu Salvador. Há alguém? Levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém convencido, com convicção? Se há, levante de suas mãos. Não tem vergonha, que Deus não se envergonha de você. Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo? Não perca a oportunidade. Se há, levante de suas mãos, que eu vou orar pela sua vida. A igreja vai orar, vai clamar por você. Há alguém? Se há, levante de suas mãos. Há alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, voltar para o meio do seu povo? Se há, levante de suas mãos, que a igreja quer orar por você também. Alguém nessa noite que não teve um encontro com Deus ou quer se reconciliar com Cristo? Que Deus possa te dar uma nova oportunidade, meu irmão. Que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Na tua santa e bendita presença ainda, Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite bendita. E agradecemos, ó Deus, que o Senhor possa incendiar, encharcar, ó Deus, os nossos corações, para que a tua igreja continue, ó Deus, fazendo o diferencial aqui nessa terra onde o Senhor nos colocou, como chamas, como luzeiro, como candeias vivas, ó Deus, pregando e anunciando o Evangelho da salvação. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.